Fala galera, bem-vindo a mais um Além do Tatame Podcast. Hoje estamos na versão online aqui, com dois caras aí que conhecem muito da história do jiu-jitsu e do Vale Tudo também, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as lutas e desafios ali de Hélio Gracie, Carson Gracie e Rickson Gracie. Algumas, né? Algumas lutas, escolhemos aí algumas para falar para vocês e espero que vocês gostem. Vamos lá então, meus convidados de hoje aí, Gustavo Massaneiro e Mestre Pedro Valente. Muito obrigado pela presença, pessoal. Para mim é uma honra participar aqui com vocês. Já é um prazer te conhecer. E o Gustavo já é um amigo aí de alguns anos que a gente conversa. Eu aprendo muito com ele. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite aí, Jean. Agradecer o professor Pedro Valente, que aceitou quase que de última hora aí, né? A gente marcou tem poucos dias aí e eu sei que é uma pessoa bastante ocupada. Outro dia estava no Japão fazendo pesquisa e tudo mais, né? Então, obrigado por ter aceitado aí conversar um pouquinho sobre a história do jiu-jitsu aí. A gente troca bastante conversa por mensagem. É bom, às vezes, também, né, trocar um pouco dessa conversa na versão, né, online para as pessoas também verem um pouco sobre o que a gente fala, né, sobre não só as coisas que a gente discorda, mas as coisas que a gente concorda também, né? Vamos dizer que eu acho que tem muito mais coisa que a gente concorda. Sim. Bom, legal. Essa parte aí eu sempre vejo alguns historiadores, né? Sempre tem alguma coisinha que um discorda do outro, né? Mas isso é normal, né? Tem pouco não, mas às vezes o material se perde, né? E tem muita... É muito difícil discordar do Guga, porque ele é um opinião. cara que tem um conhecimento muito vasto. Eu nem acho que a gente discorde em muita coisa, não. É mais a interpretação, né? Às vezes, porque são discussões de significado, né? O que é, quando é que o judô se torna jiu-jitsu? É uma coisa muito mais de interpretação do que realmente, do que é mais importante, que é a história, os fatos, como ocorreram. Isso aí eu não vejo forma de discordar do Gustavo, não. Eu prefiro aprender com ele do que discordar dele. Eu acho que principalmente para a nossa conversa hoje, né? Eu acho que ninguém pode negar. Hoje a gente vai falar sobre algumas lutas, né? Do Hélio Gracie e tal. De certa maneira, né, até pelo tempo, né? Nunca dá para falar de todas as lutas, né? Mas, querendo ou não, eu acredito que essas lutas do Hélio Gracie na década de 30 e do Carson posteriormente, né? É o que, de certa maneira, também formou o nosso jiu-jitsu hoje, né? A imagem, inclusive, que a gente tem do nosso jiu-jitsu hoje, né? Talvez aqui já entrando um pouco no tema, já direto, né? Para a gente aproveitar, né? Quando a gente olha na década de 30, o Hélio Gracie, por exemplo, quando ele começa, aí o Pedro pode me corrigir se eu estiver errado, eu acho que a primeira luta como profissional dele é contra o Antônio Portugal, que é uma luta na verdade, um desafio jiu-jitsu contra boxe, ali no caso, nessa luta especificamente. Mas a gente vai pegando outras lutas que foram acontecendo logo na sequência, quando ele luta, por exemplo, contra o Fred Ebert, que é uma luta que ele usa muito cotoveladas e cuteladas, que eles chamavam, né, e tal, para decidir a luta, que são lutas aí já, de certa maneira, nesse nosso imaginário do jiu-jitsu, como uma luta que também tem que ser capaz de enfrentar um desafio de vale tudo, né? A gente tem essa imagem do jiu-jitsu, querendo ou não, construída desde a época do UFC. Mas, por exemplo, quando a gente pega também o Hélio Gracie lutando contra o Zbyszko, por exemplo, é uma luta que é mais do que seria, entre aspas, o que a gente colocaria talvez como o jiu-jitsu sem kimono de hoje em dia, né? E aí, justamente, e aí a gente também olha o Hélio Gracie lutando contra os japoneses já de kimono e tal, já mais no que a gente imagina do jiu-jitsu esportivo nosso de hoje, né? Então, de certa maneira, é uma característica que a gente vai ter ali na década de 1930, quando começa a formação do jiu-jitsu pela família Gracie, dos irmãos Gracie, de maneira geral, dessa primeira geração, do Carlos, do Hélio, do George, de que você tinha que ser um lutador completo. Você tinha que estar pronto para lutar diversos tipos de regras, com ou sem kimono, vale tudo ou não vale tudo. Na verdade, ainda eu diria, né, não sei se o Pedro concorda, mas é um início da formação dessa ideia que a gente tem de vale tudo, porque nem todas as lutas permitia-se tudo, né, mas já começa a ter
essa formulação, às vezes, podendo valer uma cotovelada ou não, e aí, pensando nisso até que uma das lutas que eu acho que são relativamente emblemáticas aqui para isso que eu estou falando é a luta justamente do Hélio Gracie contra o Dudu, porque ela tem, eu acho que daria para dizer, os diversos elementos que a gente imagina numa luta de vale tudo hoje em dia, né? Então, de certa maneira, é uma luta que já talvez já dê para dizer que é um vale tudo, né? Não sei o que você acha. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho muito interessante essa análise que você fez, no sentido de que ele já fazia o que a gente pode comparar com MMA, né? As lutas com o Dudu, com o Fred Ebert. O Dudu não tinha regra, Fred Ebert não podia, por isso que se fala tanto em cutelada, porque como não valia soco de mão fechada, eles batiam muito com essa parte da mão, a escala e também a cutelada. Então, além da cotovelada e da joelhada, que era muito usada. Então, ele fazia essa luta, tinha essa capacidade de trocar em pé, de aplicar golpes traumáticos, socos, chutes, etc. Também ele fazia lutas de grappling, quer dizer, sem kimono, e aí era visando a finalização sem kimono, e também fazia lutas de kimono, né, que é comparável ao jiu-jitsu de hoje em dia. Apesar dele nunca ter, em nenhuma das 3 categorias, aceito a contagem de pontos. Isso era uma questão de honra para os irmãos Carlos e Hélio. Jorge já aceitava, mas Carlos e Hélio consideravam que uma luta podia ser feita sem trocação, com trocação, sem kimono, com kimono, mas que a vitória só podia ser estabelecida através da desistência ou da perda dos sentidos, senão era empate. Isso era um ponto de honra para eles, eles não aceitavam e nunca aceitaram lutar em outras condições, apesar de terem sido muito pressionados, até pelos japoneses na época, para aceitarem a contagem de pontos. Mas eles lutavam dessas 3 formas e tinham essa visão que o Gustavo acaba de colocar aqui, uma visão do jiu-jitsu completo e a obrigação do lutador de jiu-jitsu de poder lutar em qualquer tipo de ambiente, em qualquer tipo de situação. Agora, especificamente sobre essa luta do Dudu, na época já se considerava uma luta muito sangrenta, assim, uma luta muito violenta, né? O Hélio Gracie chegava a falar sobre essa luta, chegou a comentar com você alguma vez sobre essa luta, como é que foi na época, que eu me lembre, né? O Dudu, no caso, talvez para quem não conheça, né? O Dudu ele foi um grande lutador ali, já no final da década de 20 ele era muito conhecido, né? Lutador de catch wrestling e tal, e ele também foi, inclusive, treinador do Jorge Gracie, né? Depois que o Jorge saiu da Academia Gracie, o Dudu ficou um tempo como treinador dele e tal. E teve algum tipo de, se eu não me engano, a luta foi em 1935, né? 35. E ali por 32 ou 33, o Hélio Gracie, inclusive, tinha sofrido um acidente, teve aquela situação da prisão, tinha vários acontecimentos que tinham acontecido com ele ali antes dessa época, e ele começa a retornar em 34, né, com alguma dessas lutas que a gente mencionou aqui, né, e essa luta contra o Dudu vai vir logo depois da luta dele contra o Zbyszko, se eu não me engano, né, que foi uma luta mais de grappling, contra o Fred Ebert, que tinha sido a luta anterior dele, que tinha mais essa cara de vale tudo, isso foi em 32, né. Isso. Então, quando ele vai lutar contra o Dudu, de certa forma, ele vai lutar contra uma pessoa que conhecia também o jogo deles, vamos dizer assim, né? Porque o Dudu tinha, inclusive, se eu não me engano, tem um caso dele dentro da Academia Gracie, que ele chega a quebrar a perna do Oswaldo Gracie e tal. Sim. Então, o Hélio Gracie meio que ele assume ali uma situação que, se eu não me engano, era do Jorge, né? Que o Jorge tinha lutado contra o Dudu, alguma coisa assim, tinha tido algum problema na luta deles, e o Dudu vai aos jornais falar que conseguiria vencer de qualquer um deles, né? E aí o Hélio Gracie tem que assumir essa luta, né? O Jorge não aceitou o vale tudo, o Hélio Gracie aceitou. Né? E você tem razão, porque o Hélio Gracie luta 3 vezes em 32, com o Antônio Portugal, foi a estreia no boxe sério, ele levou para o chão e ganhou rápido, por chave de braço, janeiro de 32. Depois ele luta com o Namiki, que era um japonês, se não me engano, aluno do Geo Omori, faixa preta, ganhou a faixa preta no Japão. Confere isso, Gustavo? Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim, porque eles apresentavam, né, nos jornais, assim, tal, a faixa preta, né? Isso já foi em setembro
de 32, e aí depois ele luta com o Fred Ebert em novembro de 32. E aí logo depois do Fred Ebert, ele tem a briga com o Manuel Rufino no Tijuca Tênis Clube, que chegou a levar à prisão, e o indulto do Getúlio Vargas, tudo aquilo. E o acidente de motocicleta também logo depois. Então ele passa o ano, queriam amputar a perna dele, inclusive, o Carlos não deixa, aquela história toda, e ele passa o ano inteiro de 33 sem lutar, que é quando o Jorge, representando a Academia Gracie, luta contigo Soledade. Se o Hélio Gracie não tivesse machucado, quem sabe ele não teria lutado contigo, mas foi o Jorge que lutou, foi uma luta célebre. Aí, em 34, o Hélio volta em junho. Quer dizer, ele passa 1 ano e meio sem lutar. De novembro de 32 até junho de 34. Que já foi depois da prisão. E ele luta com o Miyake. E aí ele vence o Miyake. E aí logo 1 mês depois ele luta com o Zibisco. Empata com o Zibisco. E aí, 6 meses depois, no dia 2 de fevereiro de 35, ele enfrenta o Dudu. Aí você me perguntou se ele falava sobre essa luta. Falava e muito, porque ele dizia que foi a luta mais violenta que ele já teve. Que realmente foi uma luta muito, muito violenta, que era um vale-tudo mesmo, uma questão pessoal na época. E eu não sei exatamente os detalhes, mas eles conheciam o Dudu. Então havia ali toda uma questão pessoal, da maneira como o Dudu desafiou e tudo. Então eles decidiram que ia ser um vale-tudo mesmo, sem regras. E o Dudu, no início da luta, leva o... Estava marcada para 5 rounds de 20 minutos. E terminou no final do primeiro round. E o Dudu, ele leva o Hélio Gracie para o chão. Até questionaram ele, poxa, o Hélio Gracie é um lutador de jiu-jitsu, você levou ele para o chão? Ele falou, pô, mas essa é a minha especialidade, eu sou da luta livre. Né? E ele passa ali uns 15 minutos na guarda do Hélio Gracie. E o Hélio Gracie desfere muitos golpes da guarda, com o cotovelo. Ele gostava muito de atacar com a palma da mão também da guarda. E muito aquela martelada com o calcanhar no rim, que o Hélio Gracie me contava que depois da luta, o Dudu, no hospital, urinava sangue, por conta dessas pancadas no rim. Mas aquela mesma que, perdão interromper, mas aquela mesma que a gente vê o Rickson usando contra o Zulu, na luta contra o Zulu. Exatamente, exatamente. E aí, mas o o Royce Dudu depois no UFC, né? Royce também usou no UFC, exato. Era um golpe clássico que o Hélio Gracie gostava muito, ali para incomodar, né, o adversário naquela posição. Mas aí o Dudu da guarda consegue desferir uma cabeçada que fratura o nariz do Hélio Gracie. Eventualmente, a coisa se torna um pouco monótona e o juiz, tal qual hoje em dia no UFC, manda a luta voltar em pé. E aí o Hélio Gracie leva vantagem na trocação. Primeiro desfere um chute, na capoeira conhecido como queixada, né? Com o pé bate na boca do Dudu e o Dudu cospe um dente. Dizem até que ele usou um movimento parecido com o de Ashbarai para varrer o dente do Dudu para fora do tablado. E aí, na sequência, ele finta que vai chutar de novo, o Dudu levanta a guarda e ele entra com um pisão que pega na altura do baço, das costelas ali, e o Dudu arreia e desiste do combate. Foi até muito criticado na época, como é que ele desistiu e tal, mas ele disse que não tinha condição, porque tinha fraturado a costela. E ele sentiu uma dor muito forte e não conseguiu continuar. O Hélio Gracie sempre contava que foi a luta mais violenta que ele teve na carreira dele. E aí, no Professor, deixa caso eu te fazer uma pergunta. Assim. Não tinha regras, né? Não tinha pontuações. Em relação ao... Aí teve vários empates, né? Em relação ao tempo, já era definido, chegava um momento da luta que talvez os corners acordavam de parar a luta. Como é que funcionava vamos dizer, o tempo das lutas? A gente tem lutas muito longas, né? E tem lutas mais curtas. Como é que era esse consenso aí de chegar num tempo de, parou o empate, ninguém finalizou ninguém nocauteou ninguém? A gente sempre conversa sobre isso, né, em relação ao jiu-jitsu no Japão antes da Kodokan.
não havia uma padronização de regras. As regras eram decididas em cada situação. Era parecido com esse sistema anterior. Então, por exemplo, a luta do Hélio Gracie com o Fred Ebert, acho que vale a pena a gente comentar essa luta também. Foi uma luta em 1932, o Hélio Gracie com 18 anos, o Fred Ebert é um lutador muito experiente. Diziam nos jornais na época que ele tinha enfrentado Jim Londos, que era o lutador de catch as can mais famoso do mundo, campeão do mundo na época, considerado nos Estados Unidos. E o Fred Ebert tinha um know-how, era um lutador peso pesado, e fez uma luta com o Hélio Gracie programada para rounds de 10 minutos, sem limite de round. E eles não usavam o soco, então não era vale tudo, mas valia pancada, valia cotovelada, valia joelhada, só não valia soco de mão fechada. E, claro, ataque aos órgãos genitais, dedo do olho, essas coisas também não valiam. Mas era quase um vale tudo sem valer soco de mão limpa. E aí, essa pergunta que você fez é muito interessante, porque como é que a luta terminou? Eles interromperam. Ali no canto do ringue começou uma discussão danada com a polícia, com os organizadores, dizendo isso aqui é uma carnificina, não vai acabar nunca, deu 2 horas da manhã. E eles disseram, o 10º round vai ser o último round. Se não tiver vencedor, acabou a luta. E isso não estava estabelecido em regra. Na regra tinha que continuar. E o juiz, o Taboada, ele queria que continuasse. Mas o cara da Federação de Pugilismo disse que não, e aí interrompeu a luta, e o speaker foi lá, explicou que... O Hélio Gracie, quando me contava sobre isso, ele dizia que a luta tinha sido interrompida porque havia uma lei na época que os eventos públicos não podiam passar das 2 horas da manhã. E como chegou nesse horário, eles tiveram que interromper a luta. Mas isso eu não consegui encontrar nos jornais da época. Os jornais da época diziam que os próprios organizadores ali começaram a achar aquilo um absurdo. O Fred Ebert virou ali um saco de pancada, o Hélio Gracie batendo nele, mas ele não desistia, porque era uma diferença de peso muito grande. Então eles acharam que por bem terminar a luta, e terminou e pronto. E como a luta era bolsa ao vencedor, eles tiveram que dividir a bolsa, apesar do Hélio Gracie ter levado uma vantagem esmagadora. Foi essa luta, inclusive, que deu fama ao Hélio Gracie no Brasil, por ele ter vencido, né? Colocaram na véspera da luta, ou no dia da luta. O Hélio Gracie sempre tinha muito orgulho disso, que ele falava, saiu uma matéria de página inteira no Globo sobre mim, naquela época. E ele então, isso deu uma notoriedade muito grande para os Gracies, por essa luta que o Hélio Gracie empatou com o Fred Ebert, mas levou grande vantagem, apesar da enorme diferença de peso. Entendi. E também isso é interessante do ponto de vista também da formação, eu diria, das regras do jiu-jitsu, né? Das disputas de jiu-jitsu também, porque era negociado não só a questão do tempo, mas, por exemplo, se não me falha a memória, quando o Hélio Gracie vai lutar contra o Ono, há uma discussão do próprio tamanho da manga do kimono. Então, é uma época que ainda diversas coisas estão em formação, e lá na frente, né, porque aí em 1941 há uma organização efetiva disso no Brasil, né, que aí é fundada a Confederação Brasileira de Pugilismo por lei, e aí tudo fica sob controle da Confederação Brasileira de Pugilismo e das federações regionais, mas nessa época que a gente está falando, como isso ainda não era tão organizado, então existia até certo ponto uma possibilidade de você negociar essas regras, né? E às vezes até mesmo que houvesse uma regra, vamos supor, internacional, às vezes existiam organizações no Brasil que não necessariamente queriam adotar o mesmo regulamento e assim por diante, né? E muitas vezes eu acho interessante, assim, várias lutas que eu vejo tem um certo padrão de fazer rounds de, me parece, se a minha memória não tiver me pregando uma peça, mas assim, várias vezes eu vejo o padrão de usar o round de 10 minutos, né? Que se a gente for ver, é uma coisa que a gente tem querendo ou não, na disputa de faixa preta do jiu-jitsu e tal, né? De certa maneira, é uma coisa que me parece que ficou, né? Essa coisa dos 10 minutos. É verdade. A exceção foi a luta do Ono, que eles fizeram rounds mais longos. Os Gracie sempre buscavam
alongar a luta o máximo possível, porque a estratégia deles era muito, principalmente do Hélio, né? Era muito defensiva. Então, eles tinham essa visão de tentar cansar o adversário e ganhar no final, né? Então, quanto mais eles conseguiam alongar as lutas, você vê que a luta com o Fred Ebert durou 10 rounds de 10 minutos, né? A luta com o Ono também foram 5 rounds de 20 minutos, né? Então, as duas lutas. Então, você está falando de lutas muito longas, né? E muitas vezes terminavam empatadas. Você imagina, né, uma luta desse tamanho. Realmente, certamente, eles tinham muitos períodos onde os lutadores ficavam ali meio que parados, se estudando, descansando. Não deviam ser lutas muito movimentadas, vamos dizer assim. E falando assim também sobre essas lutas contra esses japoneses, né? Então tem essa luta contra o Namiki, depois ele luta contra o Miyake, no caso, o Miyake ele já fazia parte do mesmo grupo do Ono, né? Então tanto o Miyake como o Ono, eles faziam parte de uma academia aqui em São Paulo, que ficava em Pinheiros, que chamava Shomukan, que era de um professor de judô chamado Tomio Tomikawa na época, né? E eles chegaram a fazer algumas apresentações, esse grupo, né, juntos e tal. Inclusive, se eu não me engano, eu encontrei uma vez o jornal deles fazendo uma apresentação na Argentina. E o Ono, ele virou professor, acho que do Ruman, cara, em São Paulo, né, que era um atleta famoso da época. E na época eles perceberam, de maneira geral, que o Ono ele era muito bom no solo, né, que não necessariamente era uma verdade para todos os lutadores de judô que tinham no Brasil naquela época. É importante falar isso porque já existia, dá para dizer, né, uma diferença, né, querendo ou não. Por mais que no Japão existissem alguns lutadores de judô que fossem muito bons de chão, não necessariamente isso era uma coisa que seria verdade para todos os lutadores de judô que tivessem por aqui, né? Tanto é que quando o Hélio Gracie ele luta contra o Masago Ishii, né, ele vence com muita facilidade. A luta contra o Masago Ishii, ela depois da primeira luta do Hélio Gracie contra o Ono, né? Tem uma primeira luta do Hélio Gracie contra o Ono que é em 1936? Sim. 1900 não, contra o Ono, a primeira é 35, né? A primeira é 35, a segunda é 36. Isso, aí 35 o Hélio Gracie luta contra o Ono a primeira vez, que é uma luta muito difícil, né? O Ono, acho que ele consegue arremessar o Hélio Gracie umas 20 vezes, eu acho. O Hélio Gracie falou que ele falou depois, ele me contava isso, que ele se sentia nessa luta como se ele estivesse dentro de um liquidificador. Ele sempre elogiava muito o Ono, né? Muito mais do que o Yano. O Yano, ele dizia que fugiu da luta o tempo todo, que ele tinha que literalmente correr atrás dele no ringue. Mas o Ono ele respeitava muito. O Ono e o Kimura, esses foram os dois lutadores que ele mais respeitava. E ele dizia, a primeira vez que eu lutei com o Ono, eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Eu sempre estava acostumado a levar vantagem com todo mundo que eu lutava. E eu tive uma surpresa, porque era como se eu estivesse dentro de um liquidificador. E não sabia nem o que estava acontecendo. Uma hora eu cheguei no ringue, completamente tonto, o Carlos colocou amoníaco no meu nariz, e eu meio que acordei, e ele falou só no final que o Ono foi cansando, que eu consegui me restabelecer, e no final eu quase consegui aplicar um estrangulamento. Mas no início da luta, os primeiros rounds, eu não sabia nem o que estava acontecendo. E ele luta contra o Takeo Yano logo depois dele fazer essa luta contra o Ono, e de certa maneira, né, os jornais, pelo menos que dá a entender é que o Hélio Gracie realmente ele persegue ali o Yano tenta evitar a luta, e pouco tempo depois surge no Brasil o Masago Ishii, que eu já comentei, né? Que ele, na verdade, no Japão ele era um lutador de sumô, ele era um lutador profissional de sumô, que também era faixa preta de judô, e quando ele chega no Brasil, ele impressiona pelo físico dele, porque, no geral, os lutadores japoneses eram menores, né? E no caso do Masago Ishii, ele era um cara mais forte, assim, tinha mais uma capacidade física que parecia muito maior, né? Só que ninguém sabia quem ele era. E aí, para lutar contra o Hélio Gracie, ele faz uma prova de suficiência, né, que eles chamam pela Federação de Pugilismo, com o Takeo Yano, que ele vence a luta, né?
e logo na sequência ele vai lutar contra o Hélio Gracie. Mas o Hélio Gracie ele vence a luta de uma maneira tão, pelo menos na descrição dos jornais, ele vence com uma chave de braço, né? E a descrição é que ele vence com tanta facilidade, né? Que ele é suspenso pela Federação de Pugilismo por insuficiência técnica, o Masagoishi, né? Então, E mas aí... não somente isso, né? Eu acho interessante porque quando a gente vai olhar nos jornais da colônia japonesa, tem lá eles comentando sobre essa derrota, né, do Masagoishi, que causou uma vergonha muito grande para eles ali da colônia, para a comunidade do judô em geral, e aí eles meio que querem, né, que tenha uma revanche com o Yasuichi Ono, uma segunda luta contra o Yasuichi Ono, que vai acontecer, né, em 36. Essa luta do Masagoishi é muito interessante, porque houve uma crítica muito forte ao Masagoishi e à forma como ele lutou. Foi uma luta de jiu-jitsu, né, de kimono, sem valer golpes traumáticos. E o Masagoishi, ele usou uma estratégia. O Hélio Gracie me contava dessa luta muito porque ele dizia que foi a luta que o único japonês que ele venceu com chave de braço, porque a técnica favorita dele era o estrangulamento cruzado. E ele disse: avisaram ao Masagoishi que eu era muito bom de estrangulamento. Então ele veio com o objetivo de não deixar o estrangular de jeito nenhum. E ele se colocou de 4, que hoje chamam de tartaruga, né, aquela posição. Mas naquela época essa posição não era usada em luta. Então ele se colocar nessa posição foi considerado um ato de covardia. Então começaram a pressionar pela suspensão do Masagoishi por ter usado um recurso tão covarde. É interessante que hoje em dia essa posição, até no judô, é muito utilizada para evitar a imobilização, mas todos surpreenderam com essa forma de lutar. E o Hélio Gracie disse: foi a única luta que eu venci por chave de braço, porque ele estava tão precavido contra o pescoço que eu não consegui. Ele também contava uma história interessante da luta dele com o Miyake, que também foi a primeira vez que ele realmente venceu um japonês, faixa preta. E o Miyake parece que fazia demonstrações onde enrolava-se uma corda no pescoço dele. Era uma coisa que o Maeda fazia parecido também. Os japoneses tinham esses testes, né, de resistência no pescoço, colocavam uma barra de ferro e eles conseguiam resistir, e que o Miyake dizia que era impossível estrangulá-lo. Então ele fazia essas demonstrações e tal, de força no pescoço. Então o Hélio Gracie contou que no início da luta, ele encaixou, o Miyake meio que deixou ele encaixar o estrangulamento, e ele encaixou e começou a apertar e percebeu: isso aqui é um arapuca, eu vou soltar. Soltou, cansou o Miyake, e aí depois, no fim, já com mais tempo, uns 15, 18 minutos de luta, aí ele conseguiu pegar de novo, e o Miyake foi tentar estrangular ele da guarda, que é uma coisa meio de leigo, né? Mas ele falou, ele tinha tanta confiança no estrangulamento dele, na defesa, que ele começou a me estrangular da guarda, mas eu coloquei os 2 pés na barriga, uma espécie de tomoe-nage, raspei ele, caí montado com um estrangulamento e ele dormiu. Então, é um outro fato interessante. Mas com o Masagoishi, realmente, ele disse que teve que pegar em chave de braço, que ele não gostava, porque o Masagoishi ficou só o tempo todo querendo se defender do pescoço e praticamente não lutou. Em relação a outra coisa que você falou, Gustavo, do Alguma kimono... dessas lutas aí com os... Fala, Jean, desculpa, pode falar. Só para... Alguma dessas lutas com os japoneses aí foi vale tudo ou todas foram de kimono? Não, ele nunca fez vale tudo com o japonês. Ele desafiou o Ono para um vale tudo, quando o Ono desafiou pelos jornais. O Ono tinha um promotor, um manager, né, que gostava bastante da coisa da publicidade, então às vezes lançava uns desafios que os Gracies levavam assim para o lado pessoal. Então houve um desafio do Hélio Gracie, principalmente depois, na década de 50, quando o Kato veio, o Ono começou a dizer que o Kato não era bom e tal, e aí o Hélio Gracie falou: eu não vou lutar com você de novo no jiu-jitsu porque você fez marmelada, você fez lutas combinadas, eu não aceito isso. Mas se você quiser fazer um vale tudo, eu aceito. Ele falou: não precisa dar esse nome de vale tudo, não. Vamos chamar de jiu-jitsu livre. Um jiu-jitsu que a gente possa utilizar todas as técnicas do jiu-jitsu, inclusive os golpes traumáticos. Mas o homem não tinha esse interesse,
não aceitou. Só quem fez vale tudo com o japonês foi o Jorge, que fez uma luta de vale tudo com o Gel Omori na década de 30. Mas o Hélio Gracie nunca fez luta de vale tudo com os japoneses, não. Até 36, o Ono ele ainda fazia parte da Jukendo, né, que era uma organização japonesa que tinha as competições amadoras de judô na colônia, né? E aí, na verdade, o Ono ele só vai fazer uma luta de, vamos dizer, eu nem sei se o Ono chegou a fazer uma luta de vale tudo mesmo, para ser bem sincero. Eu sei que ele fez uma luta sem kimono, como se fosse luta livre, né? Mas isso aí já foi depois que ele resolveu se tornar de fato lutador profissional, que é ali em 1937 tem um documento que vai dizer que lá na colônia japonesa eles pediram para o ONU para ele decidir, né, se ele queria continuar participando das competições da colônia da forma amadora ou se ele queria ser profissional, porque as duas coisas não poderia ser, né? E aí, inclusive, quando o Kotani vem em 1939 no Brasil, ele critica, né, muito o ONU, o Iano, né, por estarem fazendo essas lutas, né? Que é uma diferença que, querendo ou não, existia também do judô para o jiu-jitsu, né? Porque no caso do judô, no Jigoro Kano, ele não gostava dessa ideia de lutas profissionais, né? Então, ainda que tenham existido lutadores de judô que tenham feito lutas profissionais, no geral, não era uma coisa muito bem vista, né, na Kodokan. É interessante isso, porque o Hélio Gracie, de uma certa forma, ele nunca se considerou um lutador profissional. O Carlos, ele negociava as bolsas no início e tal, mas o ideal dos irmãos Gracie, Carlos e Hélio, sempre foi a luta como uma demonstração da eficácia do jiu-jitsu. Então, quando o Kotani vem com esse discurso da Kodokan contra a luta profissional, a luta por dinheiro, e principalmente porque as lutas profissionais começaram a ter resultados combinados pelo entretenimento. E o Hélio Gracie era muito contra isso. Então, ele vê no discurso do Kotani algo que ele realmente respeita e se identifica. Então, há até um esforço do Hélio Gracie de se juntar à Jukendo. Ele até participa de uma competição, recebe uma faixa, dizendo isso na imprensa, que não ia mais fazer lutas profissionais e queria realmente abraçar esse espírito amador que a Kodokan promovia. E essa crítica dele ao ONU, inclusive ao Jorge, irmão dele, ao Iano, ela persiste. Tanto é que, em 51, quando o Kato vem, ele se recusa a lutar com o ONU porque ele considera a atividade do ONU nos ringues na década de 40, juntamente com o Jorge e muitos outros lutadores, como sendo... qual palavra eu posso usar aqui? Como sendo uma desonra para a luta, né? Algo que ele não concordava. Inclusive, tem uma coisa interessante aqui, né? Porque a gente falou do ONU. O ONU, quando o Kimura vem com a trupe dele, com o Kato e etc., em 51, o ONU é quem fica responsável por montar algumas porque a gente fala muito da luta do Kimura contra o Hélio Gracie, mas o Kimura fez diversas lutas nessa época, né, no Brasil. Sim. E o ONU quem ficou responsável por como é que se fala? Promover as lutas do Kimura, inclusive de luta livre, né? E nos primeiros eventos ficou muito claro para o público que eram lutas combinadas. Então, nos jornais, tem um momento que o ONU ele tem que ir publicamente nos jornais, vamos dizer assim, pedir desculpas pelas lutas combinadas e fala que eles vão mudar todo o formato dos eventos para começarem a fazer lutas que não são combinadas, né? Porque fica muito evidente para as pessoas que vão assistir, e era uma coisa que o público não aceitava também, né? Muitas pessoas que iam assistir essas lutas não aceitavam, né? Na verdade, eu acho que o Kimura vai lutar contra o Hélio Gracie já no final dessa passagem Sim. dele no Brasil em 51. Né? Sim. Não, inclusive, mais tarde, porque o Hélio Gracie ele respeitava muito o Kimura, mas... porque tem um episódio interessante, quando o Kimura luta com o Valdemar Santana na Bahia, se eu não me engano, convidaram o Hélio Gracie para comentar para uma rádio. E quando o Kimura vê o Hélio Gracie lá, ele quase que fica envergonhado, isso segundo o Hélio Gracie me contou, e meio que se desculpa com o Hélio Gracie, pelo fato daquela luta não ser uma luta totalmente real. E fala, não, isso aqui é uma brincadeira e tal, meio sem graça, o Hélio Gracie contava isso para mim.
E também o fato de que quando o Kimura luta com o Valdemar Santana, queriam depois que o Kimura lutasse com o Carson. E o Hélio Gracie disse que não deixou o Carson lutar com o Kimura, porque a luta de jiu-jitsu do Carson, do Kimura com o Valdemar Santana, se prolongou. Não sei se foram 4 ou 5 rounds. E o Hélio Gracie dizia que tinha sido combinado que o Kimura só ia lutar de verdade no último round. Então ele dizia, pô, imagina se ele luta com o Carson e ganha rápido do Carson, que pode acontecer, porque o Kimura é muito bom no primeiro round, aí vão dizer, o Valdemar resistiu mais do que o Carson. Então ele dizia, se para o Carson lutar com o Kimura, você tem que admitir que aquela luta não foi combinada. E aí eles não quiseram admitir e tal, e a luta nunca aconteceu do Carson com o Valdemar por essa razão, segundo o Hélio Gracie me contou. Até aproveitando que a gente está falando já no caso do Valdemar, né? Uma curiosidade que eu tenho sobre primeiro sobre essa luta do Hélio Gracie contra o Valdemar Santana, né? Eu já vi algumas versões, né, de como se deu todo esse, vamos dizer, esse imbróglio, né? O Valdemar tinha sido aluno da Academia Gracie, e aí ele sai da Academia Gracie, ele vai para a Academia do Haroldo Brito, e inclusive tem um jornal, pelo menos, que indica que o Haroldo Brito treinou, né, o Valdemar para a luta contra o Hélio Gracie. Mas esse momento, foi 55, né, a luta, nesse momento o Carson ele já estava começando a, de certa maneira, assumir um pouco, né, tomar a frente dessas lutas, né? Ele já tinha lutado contra o Cirandinha. Desde 53, sim, desde isso, 53. Isso. O Hélio Gracie já estava aposentado. Aquela questão com o Valdemar foi uma questão de honra. Exatamente isso que eu ia perguntar. Por que não o Carson já lutar logo primeiro, em vez de ter primeiro o Hélio Gracie lutar? Porque, querendo ou não, o Carson já estava assumindo, né, essa função, vamos dizer assim. Se fosse uma luta esportiva, até vale tudo, mas com uma conotação esportiva, o Hélio Gracie nunca teria lutado. Ele lutou porque ele considerava aquilo uma questão de honra. O Hélio Gracie sempre teve isso, você vê, lendo jornais da época, você nota isso, porque na época as discussões nos jornais, sempre os promotores das lutas apelavam, quando alguém não aceitava algum tipo de desafio, apelavam para dizer que era medo, que era covardia, que é normal, tá com medo e tal. E o Hélio Gracie sempre levou isso muito a sério. Então ele sempre dizia, é natural que o meu irmão peça uma bolsa pela minha luta, de acordo com fatores comerciais, mas eu nunca quero que ninguém pense que eu estou me escondendo atrás de bolsa. Então fica sempre um convite aberto para qualquer um vir à minha academia e lutar de graça. Inclusive ele diz isso para o ONU, isso era uma coisa que ele sempre tinha como padrão. A gente pode não chegar a um acordo para uma luta em público, mas eu estou sempre disposto a lutar com qualquer um de forma particular, sem dinheiro. E foi assim que ele vislumbrou essa luta com Valdemar Santana. Ele proibiu a cobrar ingresso. Ele fez na ACM, na Associação Cristã de Moços, e a ideia era só entrariam no ginásio da ACM a imprensa. Só que invadiram. E aí entraram milhares de pessoas. Mas era para ser uma luta particular. E, na verdade, ele via aquilo como uma lição no Valdemar por ter traído a Academia Gracie, não como uma luta pública, era uma questão pessoal. Tanto que ele estava doente. E ele mesmo lutou assim mesmo, porque ele dizia, numa briga de rua você não pode escolher a data. Ele estava com 39 graus de febre, tomando penicilina, gripado, e lutou. Então, ele não via isso como uma luta esportiva, ele via isso como um desafio. Agora, como se deu isso? Foi uma questão, depois de eu conversando com ele, ele elogiava muito o Valdemar como pessoa, como ser humano. Ele dizia que o Valdemar tinha sido levado a isso por elementos que eram alunos da academia, da imprensa, que depois tiveram problemas com ele, e aí influenciaram o Valdemar a fazer isso. Principalmente um jornalista do jornal Última Hora, chamado Carlos Renato, que era um aluno da Academia Gracie, que sempre fazia matérias muito positivas sobre a Academia Gracie, mas num determinado momento, por alguma razão,
teve algum mal-entendido lá e fez a cabeça do Valdemar para sair e desafiar o Hélio Gracie. Ele e o Valdemar Dutra, que era irmão do Eloy Dutra, que era um político muito importante da época, também ligado ao Carlos Renato, por qualquer desavença lá que eles tiveram. E o Hélio Gracie dizia, o Valdemar era um ótimo sujeito, ele foi influenciado por pessoas lá que queriam usar ele para esse propósito. E aí, depois da luta do Hélio com o Valdemar, aí sim o Carson luta com ele, né? Segundo o Gustavo, lutado 3 vezes, né? Queria que vocês falassem um pouquinho dessas lutas aí também. Até mais de 3, eles lutaram diversas vezes. Mas logo que o Hélio Gracie luta com o Valdemar, eles proíbem o Vale Tudo, né? Porque foi uma luta de mais de 3 horas, uma luta muito violenta, principalmente o final da luta, né? Um tiro de meta que o Valdemar dá na cara do Hélio Gracie, que machuca muito o rosto do Hélio Gracie. Então, foi uma luta que foi muito criticada, né? Inclusive, o chefe da polícia na época foi muito criticado por ter permitido isso. Então, eles combinam uma luta do Valdemar com o Carson, mas de jiu-jitsu, de kimono. E é até interessante que o Valdemar, nessa luta, usa uma estratégia muito defensiva, e é criticado pelos Gracies por ter feito isso, mas é a estratégia que o Hélio Gracie sempre usou. Ele fica na retranca, se defendendo, o Carson atacando, e ele não consegue vencer o Valdemar. Quer dizer, o Valdemar aprendeu o jiu-jitsu Gracie de defesa, né? Para o Carson não conseguir finalizá-lo, foi uma luta longa. Maracanãzinho lotado. Mas foi uma luta que teve uma repercussão muito negativa, porque foi monótona e não houve, foi empate. Então, houve uma pressão muito grande para que a revanche fosse feita com golpes traumáticos. Então, na época, eles desenvolveram uma regra, mas valia soco, valia chute. Então, uma espécie de MMA. E aí houve essa luta em 56, um ano depois da luta do Hélio Gracie, com o Valdemar, no Maracanãzinho também lotado, e era um round de 10 minutos, e no início, eu não sei se no segundo, no terceiro round, o Carson estava naquela posição da levantada técnica, que nós utilizamos no jiu-jitsu, e estava dando pisões no joelho do Valdemar. E aí, de repente, o Valdemar, para se esquivar desses pisões, ele meio que chega as pernas para trás e coloca a cabeça para frente. E o Carson dá uma... Não sei se você sabe qual é o chute, sentado, com a mão no chão, ele vai com a perna e dá um chute, um pontapé, no rosto do Valdemar. E o Valdemar, depois da luta, falou que depois desse chute ele não lembra mais de nada, que ele ficou completamente zonzo, mas conseguiu ainda lutar por muitos rounds, né? Não sei se foi no 8º, 9º round, no 7º round, agora eu não me lembro, mas que o Carson monta no Valdemar e os dois, o Carson, meu pai contava isso, ele estava lá na luta, que o Carson subiu para uma montada bem alta, lá embaixo, os joelhos lá embaixo das axilas do Valdemar, e o Valdemar começa a proteger o rosto assim, aí o Carson vira por trás da perna, dá um soco no abdômen do Valdemar, nas costelas, e o Valdemar aí baixa a guarda, aí ele tem no rosto, e aí o Valdemar se puxa pelas costas e cai para fora do ringue, o Carson cai montado, continua fora, separam o Valdemar, o Carson volta para o ringue. Isso faltava coisa de 20 segundos para acabar o round, mas o Valdemar não retorna. E o Carson vence, é declarado vencedor. O Valdemar se recusou a retornar. Mas ele atribuiu a derrota àquele chute que o Carson acertou nele no início da luta. Então, foi uma luta que realmente lavou a alma da família Gracie, e eles conseguiram vencer o Valdemar, que tinha conseguido vencer do Hélio Gracie. E foi a única vez, se eu não me engano, que o Carson ganhou do Valdemar. Todas as outras lutas entre eles foi empate. Foram empate. Tem uma em 65 que, pelo menos nos jornais, diz que o Carson venceu também, na Bahia. Na Bahia. Na Bahia.
Mas eu não achei muito como aconteceu a luta, né? Só encontrei que o Carson teria vencido, né, em 65. Essas lutas já foi numa época que a coisa tinha perdido um pouco, né? A expressão já não era tão, os jornais já não estavam tão interessados nessas lutas, né? E o Carson, aí já estavam os dois já mais velhos, fora de forma. É que uma coisa interessante desse período aí para o jiu-jitsu, né? Ali em 53 para 54 é quando eles começam a discutir muito na federação, na Confederação Brasileira de Pugilismo e tal, as regras do judô / jiu-jitsu, né? E tem uma discussão grande em 53 da Academia Gracie contra o Augusto Cordeiro, né? Que tinha uma academia de judô no Rio de Janeiro, que inclusive em 53 estava sendo organizada estavam sendo organizados alguns eventos ali. Era um evento beneficente, né? Acho que era para auxílio da seca no Nordeste, alguma coisa assim. Com a Darcy Vargas, que era a esposa do Getúlio Vargas, da primeira-dama. Isso, e aí tinham o Cirandinha e o Passarito, que lutaram com o Carson, né, em 53, eles foram treinar a academia do Augusto Cordeiro, inclusive, né, para enfrentar primeiro o Cirandinha, né, que enfrentou o Carson, e depois o Passarito também. E o Passarito, por exemplo, é um desses exemplos de lutadores que na época ele ainda não era do judô, do jiu-jitsu, né, pelo menos ele indica que não, e que ele torna-se lutador de judô a partir dali, né? E aí ele faz essas duas lutas com o Carson ali, uma em 53 e outra, eu acho que 54. Sim. Mas ele continua no judô. Em 56 ele é campeão brasileiro de judô no primeiro dan, na época, no judô, as categorias de competição era por faixa, né, por graduação, não era por peso ainda. E aí depois ele vai lutar contra o Carson de novo em 58, e aí entra um pouco de novo naquela questão da importância que o judô dava, né, para a questão das lutas profissionais, né? E aí algumas notícias vão dizer que, né, que o Passarito, assim como eu tinha comentado com o Ono, né, que o Passarito, se quisesse fazer lutas profissionais, ele tinha que parar de disputar as lutas de judô, e ele acaba, se eu não me engano, nessa época, indo da academia do Augusto Cordeiro, indo para treinar no Haroldo Brito. E a outra coisa que eu acho interessante dessa época também é que eu tinha comentado da questão da discussão das regras, né? Meio que se decide dentro da Federação Metropolitana de Pugilismo, da Confederação Brasileira de Pugilismo, de adotar as regras que seriam convencionadas como as regras internacionais de judô e tal, né? E em 54, o Conselho Nacional de Esportes vai permitir somente que as regras do jiu-jitsu fossem utilizadas em uma competição interna da Academia Gracie. Que a gente começa a ver ali um primeiro molde ali dessas regras, que depois a gente que vamos dizer assim, vai dar origem, eu diria, nas regras do jiu-jitsu competitivo lá com a federação, ali no final dos anos 60 e tal, né? E aí tem essa competição na Academia Gracie que já começa a colocar algumas coisas de diferenças, né, do jiu-jitsu para o judô, principalmente. Se antes, né, no caso, o jiu-jitsu era muito mais aquelas competições, aquelas lutas em que você só venceria por finalização ou você teria o empate, né? Mas você tem ali a pontuação pela montada, a pontuação pela pegada pelas costas, algumas coisas assim, apesar de que na época, se eu não me engano, a pontuação não era, você não ganhava ponto pela passagem de guarda, mas pela imobilização, igual no judô, né? E aí, então, de certa maneira, tem também esse período aí, alguma conexão também com o desenvolvimento do jiu-jitsu, desse jiu-jitsu, né, brasileiro, jiu-jitsu desenvolvido pelos Gracie, que a gente vê hoje também, né, que de certa maneira. E, no entanto, quando a gente olha no caso do Carson, ele tem muito mais lutas de vale tudo, eu diria, né, nessa época, né, me parece que é muito mais comum, no caso dele, né, quando a gente olha, como eu falei, né, na década de 30, o Hélio Gracie, ele tinha, a todo momento ele tinha que lutar algum tipo de disputa diferente, né? O Carson, ele tem muitas lutas de vale tudo, eu diria mais do que lutas de jiu-jitsu, assim, de kimono. Né? Sim, sem dúvida. Foi uma época do boom do vale tudo, né? Quando o Carson ele está se fazendo, né, sua carreira de lutador, foi o boom do vale tudo, que foi a década de 50.
Né? Para você ter uma ideia, a luta do Carson com o Valdemar, no Maracanãzinho, tinha 40 mil pessoas. Você vê, 40 mil pessoas dentro do Maracanãzinho. Eu sou do Rio de Janeiro. Maracanãzinho, hoje em dia, não suporta. Estava realmente lotado. Totalmente lotado. Eu falei que foi no nono round, não, foi no quarto round que o Carson venceu. Tinha 39 minutos e 20 segundos de luta. Que o Valdemar se puxou para fora do ringue. Ele já tinha feito isso antes, mas dessa vez o Carlos Renato, que estava no corner dele, parece que disse: eu prefiro um amigo vivo do que um valente morto. Né? Porque realmente o Carson estava dando uma surra nele nessa luta. Mas as lutas eram... Aí o Carson enfrentou o Leão de Portugal, que foi vale tudo, lutou com outro, Valdemar Viana, lutou com vários lutadores, um francês também, vários lutadores vale tudo. E aí essas lutas do Carson movimentaram tanto vale tudo que foi criado o programa Heróis do Ringue, que passava semanalmente na televisão. Mas a violência dessas lutas fez com que acabassem proibindo esse tipo de luta. E aí veio um período de decadência muito grande para o jiu-jitsu, porque isso também coincidiu com o grande crescimento do judô. Houve o Campeonato Mundial de Judô no Rio de Janeiro, e as pessoas começaram a criticar o jiu-jitsu como sendo uma coisa selvagem e antiquada, e o judô como sendo moderno e esportivo. Então, nesse período aí já entra a própria Academia Gracie, que na década de 50 era muito bem sucedida e muito bem, vamos dizer assim, frequentada, entra num período de decadência, perde muito seu espaço, e nós já não vemos quase reportagens sobre a família Gracie nos jornais. Que isso só vai realmente vir a se recuperar na década de 80, quando meu pai traz a Academia Gracie para o Vasco da Gama, na Lagoa, que aí tem um boom das competições na zona sul do Rio, né? O Rickson forma a sua equipe, aí o Carson acaba formando uma equipe também para competir contra a equipe da Academia Gracie, o Carlinhos vai para a Barra depois da morte do Hollis, e aí isso movimenta muito o jiu-jitsu, mas ainda muito limitado ali a zona sul do Rio de Janeiro. O que vai trazer o jiu-jitsu de volta para o Brasil realmente é o UFC em 93. Ah, legal. E falando um pouco, você, né, nós fomos até o Rickson já, né? Do Carson ali para o Rickson. Mas esse pulo, Gustavo, desculpa né? te Eu interromper, vejo Jean, muita galera. esse pulo faz sentido, porque realmente é do Carson para o Rickson, porque no período da década de 70, houve ali um desafio no Olímpico, ali em Copacabana, com o pessoal do Karatê, mas só isso, não houve nada. A coisa realmente ficou bem apagada no Brasil. Uhum. Antes da gente falar do Rickson, você acha que ficou apagada também pelo motivo do jiu-jitsu talvez ter bastante êxito contra outras lutas e aí realmente conhecerem o jiu-jitsu e já ninguém querer lutar mais contra o jiu-jitsu? Ou você acha que não tem muito a ver isso? Esse é um discurso que os Gracies sempre usaram, que já não havia mais adversários, mas eu acho que a razão principal é que, com a proibição do Vale Tudo e o crescimento do judô, eles perderam espaço. Né? E também a chegada do karatê, né? o cinema, as séries de televisão, tudo isso fez com que o jiu-jitsu perdesse espaço. E também o Hélio Gracie ficou mais velho, o Carlos, que era o mentor, ficou mais velho. Eles tinham muitos filhos e sobrinhos ali misturados, cada um buscando o seu espaço, então a coisa ficou um pouco desorganizada. E eles perderam espaço para outras lutas. Você concorda, Gustavo? Sim, e a metade dos anos 60 é quando chegam muitas modalidades de luta japonesa que até então não estavam no Brasil. E crescem também, né? Quer dizer, algumas até tinha um ou outro professor chegado antes disso, mas é quando dá um boom, assim, karatê, aikido, ali por 60 e pouco. O judô cresceu muito, né? Tem toda a questão do judô ter se tornado um esporte olímpico e tal, né? Então, tem toda essa questão, né? E eu acho que a própria questão do Vale Tudo ter se tornado uma... era até uma coisa que eu queria perguntar para o Pedro, né? Porque essa é uma impressão que eu tenho, que eu acho que essa fala dele, de certa maneira, confirma, né? Na década de 70, praticamente não se vê
mais essas lutas no ringue. E mais uma coisa que é importante no caso do jiu-jitsu é a formação da federação, querendo ou não, de final dos anos 60 para 72 ali, e é uma organização de uma coisa que no jiu-jitsu era meio que embrionária, eu acho que antes disso, que são os eventos de competição de jiu-jitsu em maior escala, vamos chamar assim, entre várias academias, nessa parte amadora, né, que se aproxima um pouco mais do que era feito pelo judô antes, né, e aí a gente vê que aí é uma questão que eu acho interessante até, porque nos anos 80 a gente tem ali a luta do Rickson com o Zulu em 1980, a luta do Rickson com o Zulu em 84, mas eu acho que até o Rickson ir para o Japão, a gente não vê mais nada assim, né? Tem aquelas lutas que não são, aí no caso, lutas profissionais dele, né? E aí tem na luta do Royler contra o Eugênio, até antes a gente tinha comentado um pouco sobre essa luta em off, né? Antes da luta, o Rickson ele faz um discurso em que ele fala, né? Eu até tinha anotado alguma coisa aqui do que ele fala, que eu acho muito interessante, né? Que ele fala que ali se encontravam homens de valor de ambos os lados que se confrontavam simplesmente para demonstrar um ponto de vista. E aí depois ele fala que esperava que num evento futuro se pudesse aliar o interesse técnico com um evento que levasse algum faturamento e tal, porque ali, né, todo mundo era profissional e tal, mas a gente vê uma diferença grande, né, em outros momentos em que tem realmente essa coisa do vale tudo muito grande. E aí a gente está falando praticamente ali, isso aí foi em 88, né, a gente está falando praticamente aí quase chegando no UFC, que vai, vamos dizer assim, reviver essa, eu acho, um pouco isso que a gente tinha até os anos 60, né? Então, eu acho essa conversa muito interessante, porque os Gracies, eles sempre utilizaram as lutas de vale tudo como estratégia de marketing. Então, qual era o modelo deles, que eu acho que, inclusive, eles aprenderam com os japoneses que faziam isso também. Eles lutavam para atrair aluno para a academia. Essa era a razão das lutas, para demonstrar a eficácia do jiu-jitsu. Então, o Hélio Gracie, que era um lutador magro, relativamente magro, comparado com os seus adversários, ele dizia, olha, se um cara como eu, sou mais magro, consigo enfrentar esses adversários muito mais fortes, então qualquer um pode vir aprender o meu jiu-jitsu. Com a proibição do vale tudo, a partir da década de 60, depois desse programa Heróis dos Rings, eles perderam a ferramenta de marketing deles. Como é que eles... Aí chegou o Karatê, chegou o Aikido, e eles não tinham mais uma forma de demonstrar que o jiu-jitsu era superior para poder atrair os alunos. E o que substituiu isso? Os filmes no cinema. Então as pessoas falaram, olha o Karatê do cinema, olha o Bruce Lee, olha o Taekwondo, olha o Kung Fu. Então eles demoraram a encontrar uma maneira de se adaptar a essa nova realidade. E a maneira que eles encontraram foi exatamente a criação da federação. Eles se renderam, vamos dizer assim. Eles falaram, não dá mais, esse modelo antigo não existe mais, nós vamos fazer o que o judô fez e criar o jiu-jitsu brasileiro como uma alternativa ao judô, com uma competição que não descaracterize tanto a luta de chão que eles consideravam que o judô fazia, que as regras do judô fazia. Então, eles pensaram, como que a gente vai conseguir construir uma regra que não descaracterize a estratégia de luta de chão que nós acreditamos? De você passar a guarda, atravessar, montar e finalizar. Então, daí começa esse processo que o Guga falou corretamente. Começou na década de 50, primeiro quando eles organizaram o campeonato carioca de jiu-jitsu, inclusive da Academia do Cordeiro, eles tentaram ali criar uma regra, mas não deu certo. E aí, em 54, eles fazem um campeonato interno da Academia Gracie, que é a primeira vez que é realmente construída uma regra específica para o jiu-jitsu brasileiro desconectado do judô. E o interessante disso é que a primeira luta feita nessa regra foi feita pelo meu pai. Se você olhar os jornais da época, pode-se dizer que o meu pai fez a primeira luta. A estreia do jiu-jitsu brasileiro de competição foi o meu pai que fez a primeira luta, porque ele era peso leve, foi na categoria leve, a primeira luta foi a dele, ele venceu por chave de braço, por estrangulamento. Tem nos jornais da época. Mas aí começa esse processo que vai culminar com a criação da federação em 67. Eles oficializam, se eu não me engano, em 72.
através do governo. Teve uma oposição muito forte na época, que o jiu-jitsu quase foi extinto, né? E eles começaram a usar a faixa azul marinho, porque achavam que a faixa preta deles podia ser retirada, revogada. Então, foi uma época bem difícil para o jiu-jitsu brasileiro. Só que o interessante é que em 93 o Rory nos Estados Unidos consegue resgatar o sistema antigo, cria o UFC, faz um show de vale tudo, e aí é o grande boom do jiu-jitsu atraindo os alunos porque viram na televisão. Quer dizer, o Rory replicou o modelo original que o Carlos Gracie utilizava na década de 30 e que veio dos japoneses que faziam isso também. Tá. E voltando no Rickson ali um pouquinho, tava falando com o Gustavo até, né? O pessoal comenta muito da luta dele, das lutas dele com o Zulu, né? E daquela briga dele com o Hugo na praia, né? E eles tiveram outra, talvez luta, não sei se luta ou briga, né? Aquela da praia foi literalmente uma briga, né? Que eles começam uma discussão ali, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, principalmente dessa. Eu acho que a da praia, podemos falar também, né? Que é mais conhecida, né? A galera acho que já sabe ali mais ou menos o contexto, e muita gente viu a fita, né? Mas eu, particularmente, nunca vi essa luta da academia ali, eu não sei se tem filmagem ou não. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas duas aí. Então, a da praia, ela não foi, não vamos dizer assim, não foi uma coisa que eles discutiram sem querer, não. Eu já sabia que ia haver essa briga uns 2 dias antes. Eu fui avisado, e aí era um dia que estava chovendo, então a gente achou que ia abortar. A gente foi lá na praia, o Hugo não estava, porque ele sempre ia na praia no PP. Então a gente foi para lá exatamente para brigar. O Rickson foi para lá para brigar, porque quer dizer, quando eu falo a gente foi lá para ver a luta do Rickson, era para ser uma luta mano a mano do Rickson com o Hugo, porque na época o que se dizia era que o Hugo estava falando muito, mas não aceitava lutar. Então o Rickson foi para lá para perguntar para ele se ele queria lutar mesmo e quase que forçar uma briga com ele. Então quando chegou lá, o Hugo meio que um dia ele deu um tapa no Hugo, e aí o Hugo levou o tapa e aceitou brigar. Mas o Rickson dar um tapa não foi um tapa para nocautear, ele foi um tapa realmente para falar: você, como homem, depois de levar um tapa, vai ter que brigar comigo. Aí o Hugo vai, tira a camiseta, tira o tênis, e eles fazem aquela briga. E aí depois o Rickson, aí vocês já viram um vídeo, a gente não precisa entrar em muito detalhe, que aí parou de chover, o pessoal foi todo para a academia lá, que é a Gracie Barra, ficou esperando, aí o sol voltou, a gente voltou para a praia, aí teve a briga. Aí, depois que acabou a luta, o Hugo aceitou a derrota, né? E começou uma disputa ali entre o Renzo e o Marcelo Mendes, se eu não me engano, que foi o que lutou com o Murilo Bustamante depois naquele evento, lá no Grajaú, que eu estava lá também. Mas aí, quando houve essa briga do Marcelo Mendes com o Renzo, quer dizer, a coisa não terminou. E aí separaram, chegou a polícia, etc. E aí ficou aquela coisa meio mal resolvida. E aí um dia, também de surpresa, como nós fizemos com o Hugo na praia, eles fizeram conosco e apareceram lá na Academia Gracie. Eu lembro que era uma coisa bem, assim, perigosa, né? Porque eles chegaram lá com uma galera da barra pesada, que não era só de lutador, não. Diziam na época que tinha muito bandido ali, traficante. Eu lembro que falavam que eles estavam com ácido para jogar na cara das pessoas, uma coisa assim bem perigosa. E o Rickson nesse dia não estava treinando, era um dia de treino livre. E o Rickson, que nessa época estava no auge, estava saindo bastante e tal, eu acho que ele estava dormindo. Era mais 5, 6 horas da tarde, mas acho que ele tinha de descansar. E ele não estava na academia, o Hélio Gracie estava. Então, o Hélio Gracie desceu e organizou tudo, e já mais velho, né, com 70 e muitos anos, mas até o Hugo reconhece isso, né, hoje em dia, né, a atitude do Hélio Gracie, que chegou lá no meio dessa bandidagem toda, desse pessoal todo, e organizou, e disse que ninguém ia entrar na escola, que só vamos organizar aqui o grupo, quem vai entrar, quem não vai entrar.
E aí organizaram um grupo de pessoas para ficar equivalente, o mesmo número de cada lado. Entraram, o Rickson estava em casa dormindo, ligaram para ele, não atendeu. Aí, acho que era o Breno, que hoje em dia é uma faixa preta, foi de moto buscar o Rickson em casa, bateu na porta dele lá. E aí o Rickson acordou, com cara de sono ainda, foi na garupa do Breno, colocando tape na mão no meio do caminho, chegou lá e de sunga. E aí foi nem subiram, o Hélio Gracie não deixou subir, fomos fazer aqui embaixo mesmo no chão de cimento. E a briga se desenrolou ali, foi até mais rápida do que a da praia. Novamente a mesma coisa, o Rickson não teve dificuldade de clinchar, na praia ele teve um pouco. Nessa não, ele já botou para baixo, montou e fez aquela mesma pegada que ele fez na praia, segurando o pulso. E dizem, na época, o que se dizia que o Hugo inicialmente falou que estava disposto. O Rickson falou que quer desistir, ele não, vou morrer aqui, mas não desisto. Mas depois de algumas pancadas, ele mudou de ideia e desistiu e aceitou o resultado e a vitória do Rickson. Mas ali no empurra-empurra, né? Porque fizeram uma roda. Naquele empurra-empurra começou uma desavença entre o Royler e o Eugênio Tadeu. E aí, quando acabou a luta do Rickson com o Hugo, começou a briga do Royler com o Eugênio Tadeu. Os dois decidiram brigar também. Mas a polícia chegou, chamaram a polícia, chegou a polícia e foi no mesmo dia. Interromperam a luta. Tá. Começou no mesmo dia, mas aí a luta foi interrompida logo no início pela questão da polícia ter chegado. E aí o Eugênio Tadeu, aí sim marcaram para o Colégio Padre Antônio Vieira uma briga do Royler com o Eugênio. E aí eles chegaram lá e aí eu estava lá também, eu fui escalado para filmar a luta, eu e o Ralph Gracie. O Ralph com tripé, eu movimentando com uma câmera no ombro. E meu pai estava lá, eles escolheram, não sei, 7, 8 pessoas de cada lado. Tava o Hillion, tava o Renzo, tava Crolin, se eu não me engano, estava lá também. Tinha uma turma da família Gracie e o Hélio Gracie teve uma pneumonia, então ele não foi nesse dia. E o Rickson, obviamente, o Roker, e eles levaram também o time deles lá. Tava o Hugo, tava o Marcelo Mendes, tava o Denilson, tinha uma galera deles lá, e aí fecharam o salão de festas, não era nem tatame não, era no chão de concreto, só com aquele tapete fininho por cima, assim, e aí, carpete, né? E aí foi a briga, os dois de sunga e de tênis, e foi uma briga bem dura entre os dois, o Royler mais leve, o Eugênio muito escorregadio, e o Royler utilizando muito pisão no joelho, e o Eugênio dominou, mas o Royler se defendendo bem da guarda e batendo muito na orelha. O Eugênio ficou com a orelha toda arrebentada pelas pancadas que o Royler dava de dentro da guarda. E o Eugênio jogou mais por cima, por dentro da... Mas foi uma luta bem disputada. Chegou no momento, o Eugênio falou para mim, chega. Para mim tá bom. Aí o Royler fala, vai lá na câmera e diz que você não quer mais, que você desiste. O Eugênio vai na minha direção, eu filmando, e fala, para mim tá bom. E o Rickson, acreditando que o Royler naquele momento fosse ganhar, fala, não. Isso não é luta esportiva, não. Vai ter que lutar até o Royler achar que está satisfeito. Continua. Nesse tempo, o Eugênio descansou. E aí a luta continuou daquele jeito, mais ou menos igual, o Eugênio por cima, o Royler se defendendo e tal. E depois, dos 45 minutos de luta, o Royler falou, você quer declarar um empate? E o Eugênio, claro, o Eugênio não estava mais querendo lutar, não. Declara um empate, grande guerreiro e tal, aí levanta a mão, tá tudo bem, abraço. O Eugênio já estava feliz de terminar aquela luta. E é declarado o empate. E aí há toda uma conversa ali, foi antes da luta eu lembro bem dessa conversa, do Rickson dizendo isso, que eles estavam lutando ali por uma questão de honra, cada um para colocar o seu ponto de vista. O que ele quis dizer com esse ponto de vista, né? Que essas lutas eram para verificar qual técnica era superior. Então, que cada um tinha o seu ponto de vista, de qual técnica era superior, e a única maneira de você
fazer isso era através de um combate real, sem regras. Esse era o espírito que vinha lá da década de 30 dos Gracies. Agora, o Rickson também reconhecia que isso poderia se tornar algo profissional para eles poderem ganhar dinheiro, que aí ia um pouquinho contra o espírito do Hélio Gracie, que era mais conectado ao do Jigoro Kano. Ele sim acreditava em lutas, mas mais como demonstrações e não como uma prática profissional. Ele acreditava que o professor de jiu-jitsu deveria ganhar dinheiro dando aula e não lutando. Essa era a filosofia dele. Claro que ele não condenava os filhos, nem os sobrinhos, nem ninguém que fizesse isso, ele respeitava. Mas não era o que ele acreditava. Isso ele me disse várias vezes. Essa luta aí do Eugênio, né? Do Eugênio com o Roller, eu assisti. Vocês estavam falando do Rickson falando antes lá. Assim, quando eu vi, eu fiquei muito impressionado. Eu devia ter uns. Apareceu um senhor lá que ele treinava até com o Pedro. Ele é aluno meu até hoje, ele deve ter uns 70 anos mais ou menos. Ele treinava com o Pedro Emetério, ele apareceu com a fita lá. E eu devia ter uns 14 anos na época e assisti isso. E o Rickson falando, eu fiquei impressionado como a galera, tipo, respeitava e ouvia ele, sim, e a maneira que ele se colocava. E depois eu fui vendo várias vezes, né, ele dando entrevista, tipo, sei lá, eu acho que hoje se ele falar assim, ó, se eu lutar no UFC eu ganho, é capaz de você acreditar, né, pelo jeito que ele fala, o jeito que ele se impõe, é uma coisa impressionante, mas assim, tem que né, entender que sempre me impressionou. Mas você tem que entender que naquele momento ele vinha de duas derrotas avassaladoras, duas vitórias avassaladoras, né, em cima do Hugo. Então ele estava com muita confiança e o pessoal da luta livre todo respeitando muito ele, porque ele pegou o Hugo e ganhou do Hugo 2 vezes. Então, esse respeito que você viu ali veio exatamente das 2 vitórias que ele teve sobre o Hugo, né, em dias antes, naquele mesmo mês ali. Galera, assim, eu adoro falar sobre história de luta, assim, nossa, eu adoro mesmo, eu gosto demais, sempre converso com o Gustavo até, eu sou apaixonado nisso, eu acho até que faz falta, assim, os professores, assim, contarem mais, né, hoje em dia, na própria aula, assim, falarem sobre quem que começou tudo, né, cara, assim, dar valor ali e puxar nomes antigos, assim, né, eu acho que eu falo muito isso para meus alunos. Eu acho que tem gente que se encontrar, sei lá, talvez não o Renzo Grace, que ele é muito. Ele é uma pessoa que está sempre aí na TV, né? Ou na internet. Mas sei lá, se pegar um Murilo Bustamante, um Amaury Bittetti, a pessoa nem sabe quem é se encontrar assim, entendeu? Eu acho isso um desperdício, né? Então eu acho que os professores deveriam falar mais para os alunos, contar mais história, assim, né? Procurar entender mais. Muitos não sabem também, né? Mas acho que a gente deveria procurar mais entender um pouquinho, porque é o que a gente vive, né, cara? É o que a gente. Principalmente professor, né? O ganha-pão da galera, o cara não conhece a história, assim, eu acho muito absurdo, né? Mas, na verdade, eu queria agradecer vocês dois. Gustavo é meu faixa preta, né? Então, sempre que eu grito, ele me atende na hora. E você, mestre, obrigado por ter atendido também. É um prazer falar com você. Assim, você que fez parte de tudo isso, né? Isso que é legal. Então, obrigado. Eu queria que você deixasse um recado final para a galera aí e tomara que seja o primeiro de muitos. Tá bom, muito obrigado, Jean. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com você e com o Gustavo, que é um amigo. E eu fico muito grato pelo convite, pela oportunidade. E para mim é sempre um grande prazer conversar sobre a história do jiu-jitsu. É o meu assunto preferido. O Gustavo sabe disso, que a gente passa horas e horas falando. E relembrar essas lutas do Hélio Gracie, memoráveis, né? Estudar esses artigos de jornal antigos, né? As do Carson também. E também aí relembrar o que eu vivi com o Rickson, com o Royler, com o Royce no UFC também, toda aquela jornada do UFC, as do Rickson no Japão, o Renzo também, que fez lutas memoráveis. Então, me dá muito prazer falar sobre isso, eu te agradeço. E espero que a gente esteja junto em breve. Quando vierem a Miami, por favor, vai ser um prazer receber vocês aqui. Então é isso. Valeu, obrigado, Jean, também.
por ter me chamado aí, por ter feito esse, vamos dizer, esse episódio aí do seu podcast sobre história, né, do jiu-jitsu, que é um tema que eu gosto bastante. Todo mundo deve saber isso, né, deve imaginar isso, né? Mas se eu pudesse, eu ficava horas falando, e eu acho, para mim, geralmente o desafio é resumir essas coisas e tentar encaixar no tempo que a gente tem, né? Então, agradecer mais uma vez o professor Pedro por ter aceitado aí. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Beleza, então, galera. Obrigado aí. Acompanha a gente aí no canal, se inscreve aí. E mais para frente a gente faz uma outra aí falando de Renzo, de Royce, mais do Rickson. E vamos lembrar a história aí, que eu acho que é importante. É isso, galera. Obrigado, valeu. Valeu, Gustavo, valeu, Pedro. E espero ver vocês em breve aí. Valeu. Valeu.